Oi, pessoal, bom dia. Trazendo para vocês aqui para uma boa psicologia, compreender o pensamento moderno, o que implica essa tendência, né, que já vem desde o século passado, mas principalmente agora, nesse século, muito forte as tendências modernas, e Francis Schaeffer tenta explicar ah, o que acontece, né, que o que acontece quando você pensa sobre as ideias de fundo moral, teológico, e que tiveram tanto peso, né, até nos dias de hoje, e influencia tanto a nossa sociedade, porque existe, ah, por parte do pensamento religioso, uma forte tendência a considerar que a natureza ela é algo que foi criado e tem alguns atributos e categorias que precisam ser vistos e explicados, e que no bojo dessa criação vem também todo um fundo moral que cerceia a liberdade humana, né? Que não é uma liberdade absoluta e que acaba descambando toda essa ideia e essa luta de conceitos para a arte. E que a arte moderna, por ter a tendência dela a abandonar esses preceitos de ordenamento, de beleza, de moral, de justiça, e eu vou explicar isso mais tarde, até no cinema também, para vocês, a arte ela acaba ficando feia, ela vai se tornando uma arte sem sentido. Daí vem a explicação dessa fealdade da arte moderna que a gente está acostumado a ouvir, né? Que a gente não entende nada, que poucos são aqueles que entendem a arte. Aí você vê aqueles rabiscos, aquelas coisas sem sentido, a banana com o esparadrapo, e aí se você não entende que aquilo é arte, você é um absurdo, né? Você não entender, porque você não entende de arte, aquilo ali tem um significado enorme, mas de fato não é belo, a gente vê que não é belo. Aí estão querendo fazer o que com a nossa mente, né? Mas essa ideia de remover esses princípios abraâmicos, né, já foi até previsto, né, pelo Aldous Huxley, né? E a teologia vai se tornando sem sentido, né? Os termos científicos vão sendo cada vez mais trabalhados, mais definidos, né? A arte é isso, olha, a arte, a ciência é isso, é aquilo, a religião é isso, é aquilo. Então, a ciência sempre tomando aquela conformidade de verdade que todos nós devemos acreditar, já que nós estamos excluindo toda a ideia, né, de Deus, de sentido de vida, de justiça, né? E Schaeffer se preocupa também com a questão, como cristão, né, do termo Jesus sendo usado, né, quase que artisticamente, sem um sentido definido histórico, aquelas palavras que ele falou, as coisas boas, os milagres, as definições que tornaram Jesus, né, também figura assim de quase que um símbolo hippie, né, na época lá de 68 e 60, né, década de 60, mas que tudo isso está se tornando assim fantasioso, histórico, não é mais algo que as pessoas estão assim vendo livremente como uma realidade histórica, né? Existe um Deus que se preocupa com a alma humana, com o bem, com o mal, com o pecado, com o seu procedimento, e vai tomando parte em lugar desse Jesus bíblico, né? Moral, que realmente é cheio de amor e que absolve ali aquela mulher que vai ser apedrejada, né? Mas que diz também, olha, vá, não peques mais. Então, aquela figura extremamente equilibrada, amorosa, que sabe orientar o ser humano, né? O Filho de Deus vai tomando um lugar místico, né? Um símbolo, né? Eu fico lembrando das músicas, né? de Raul Seixas,
a imagem de um Jesus assim, de Salvador Dalí, uma coisa surreal, e que existe sim, mas vai tomando um outro formato manipulado pela ideia moderna, e que, já que tudo precisa ser provado, e a gente sabe que filosoficamente não há essa necessidade de se comprovar as coisas cientificamente para que elas sejam verdade, porque a ciência é limitada, mas Schaeffer continua falando, isso faz alguma diferença, né? Então ele fala aqui que em determinado momento, né, é tudo a mesma coisa, e ele vai falando que as palavras religiosas são palavras que vão sendo utilizadas, mas sem esse peso histórico e bíblico, né? A gente começa hoje em dia falando de igualdade, né? de acolhimento, a gente tem um monte de palavras que são utilizadas, mas não dentro de uma ótica original, né? Onde se vê a justiça, mas uma ótica moderna, simplesmente de movimentação, digamos assim, sociológica. Tá? Bom, e ele se preocupa que hoje existe essa propagação de um falso Cristo. E ele se preocupa que antes do anticristo vem essa ideia de falso Cristo, porque existe uma pavimentação do caminho para se chegar a ideias anticristãs, né? Porque essas ideias seriam, as ideias cristãs, uma grande barreira para a propagação da modernidade e futuramente desse anticristo, né? Então, os próprios ensinos de Jesus seriam transformados e ignorados e depois atacados, né? Então, pessoal, hoje é só isso. Eu vou passando para vocês assim, tentando passar para vocês assim essas anotações, e tomara que alguma coisa faça sentido aí na sua mente, tá bom? Porque tem muito mais coisas para falar, muito mais coisas para falar. Uma coisa que eu queria falar é que ele fala aqui sobre o cinema, né? Quando que a gente assiste filmes e os filmes não têm um final, a gente sai com aquela frustração, né? Não entende, né? Como eu já falei da arte, né? Da pintura e tal. É porque, de fato, está havendo uma tentativa já estranha, né? Da classe intelectual e demolindo esses fundamentos que são tão importantes para dar sentido à nossa vida, né? A gente quer um final feliz, a gente quer o bem, a gente quer justiça, né? A gente não quer ver um filme e chegar lá no final, o que aconteceu? Ninguém sabe o que vai acontecer. E esse é um retrato, né, do pensamento moderno. Se não existe moral, se não existe um Deus, se não existe justiça, se não existe a busca realmente para uma sociedade que a gente espera que seja, que tenha sentido, né? O que nos resta então? A loucura, né? Então, é por isso que tem aqui, entra Foucault, né? Ele fala sobre Foucault, sobre esse homem que rejeita esse pensamento antigo, mas que não coloca nada no lugar. Não colocando nada no lugar, o que resta? A loucura, né? Então, ele fala aqui sobre, na BBC, né, primeira vez que apareceu uma palavra indecente, que chocou, e ele fala sobre também a televisão americana, né, que era só diversão, também não colocando a realidade como ela é, né, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, mostrando a realidade como a vida é, como as coisas funcionam no senso comum. E que tem um filme até que é O Silêncio, né, que ele fala desse filme, que a vida é sem sentido, em termos humanos, né? Ele fala de Capote, eu acho que é um cineasta, né? Bom, pessoal, então é isso. O homem estaria morto, porque o homem não tem alma, não tem sentido moral, ele só tem a liberdade dele, então ele pode arbitrar e viver como ele quiser.
Então não existe mais nada. O misticismo, né? Ele acaba se tornando uma necessidade, porque como é que você vai fazer uma transição de espiritualidade, não vai colocar nada no lugar desse homem que já vem há tanto tempo com esse sentimento religioso? Então o misticismo ele acaba se apossando desses elementos figurativos da religião, mas que na verdade até dentro da própria teologia moderna eles não teriam nenhum significado real, são apenas simbólicos e que, digamos assim, você vai fazer uma seletividade, né? Você pode ser uma pessoa que agrada a Deus, seja lá como você escolher, e que está tudo bem, porque são apenas símbolos religiosos, o que importa mesmo são esses dados científicos de que a modernidade dispõe para determinar o que é real, válido, e o que é simplesmente fantasia e não existente. Pessoal, eu sei que esse é um papo muito estranho, mas eu não sou o autor, o Francis Schaeffer, eu não consigo passar para vocês o que ele quer dizer na íntegra, e o meu objetivo é esse mesmo, deixar aqui à disposição para você ir lá e ler com a sua própria mente o que está escrito lá, obviamente com muito mais detalhes e com muito mais propriedade, mas, por exemplo, o que eu estou, depois de 3, 4 leituras, o que eu posso trazer para vocês é isso. É fantástico ver como que a gente, especialmente pessoas que acreditam, né, que têm fé, conhecerem o pensamento de Francis Schaeffer. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço para vocês, tá, pessoal? Tchau.